passar agora para a outra importância aí, que é a formação dos vocábulos. Quanto à estrutura, vimos. A estrutura, nós temos a formação de radical, temos também os afixos, lidamos com as desinências e lidamos também com as vogais temáticas. São 4 unidades mínimas da estrutura de um vocábulo. Quanto à formação, como as palavras surgem na língua portuguesa? As palavras surgem por diversos processos, né? Nós temos aí o processo de composição, temos também processo de derivação, temos os processos hibridismo, onomatopeia e também o processo de abreviação vocabular e abreviatura. Esses processos indicam novas palavras surgindo na língua portuguesa. E o estudo de quais foram as unidades mínimas que compuseram a palavra. Bom, composição, derivação, hibridismo, onomatopeia, abreviação e abreviatura. Vamos ver cada uma delas. Composição. Composição é a formação de palavras novas, combinando 2 ou mais vocábulos ou semantemas. Semantemas radicais. Quer dizer, temos a composição de 2 ou mais radicais em uma palavra. Se não houver perda fonética, nós teremos a justaposição. Então, veja, a justaposição ocorre quando a agregação de 2 ou mais vocábulos, 2 ou mais radicais, 2 ou mais semantemas, unidos à palavra formando uma palavra nova. Só que nessa formação, nós não temos alteração fonética, temos o vocábulo, os 2 vocábulos ou mais pronunciados de maneira autônoma, porém unidos na palavra, por intermédio de hífen ou às vezes não, né? Pelo próprio processo de formação, o hífen ele foi dirimido, retirado do vocábulo, foi condensado, porém alteração fonética não existe. Para nós entendermos a diferença da justaposição, e daqui a pouquinho já vem a aglutinação, nós vamos ficar na mente com a seguinte frase: não há perda fonética. Então, por exemplo, pombo-correio, eu pronuncio pombo mais correio. Porco-espinho, porco-espinho. Guarda-roupa, testa de ferro. Corre-corre, perna longa, guarda-chuva. Mal me quer, girassol, passa-tempo e vai e vem. Quando eu pronuncio essas palavras, na própria fonética, percebemos mais tonicidades. Por exemplo, pombo, correio. Existem 2 sílabas tônicas. Cada palavra apresenta sua sílaba tônica. Unidas, nós vamos ter 2 sílabas tônicas. Pombo, paroxítono, correio. Olha lá, nova paroxítona também. 2 tonicidades, então a palavra foi unida, formada, as palavras foram unidas, os radicais, então nós temos aí a justaposição. Bom, aglutinação. Aglutinação vai apresentar perda fonética. Então, na união de vocábulos, nós não vamos ter mais 2 pronúncias tônicas ou mais, quantas palavras houver em uma composição, as pronúncias estarão ali. Na aglutinação isso não ocorre. Nós temos uma única pronúncia e a palavra ela foi condensada, aglutinada. Por exemplo, quando eu falo pernilongo, eu tenho perna mais longo, formando a palavra pernilongo. Quando eu falo perna longo, olha lá, eu tenho 2 tonicidades. Quando eu faço a união, eu tenho uma só. Então eu falo pernilongo. Plano alto, mesma situação. Plano, uma tonicidade, alto. Mas planalto apresentou uma sílaba fonética, uma tônica, uma prosódica. Então eu tenho a aglutinação. Da mesma forma, água ardente, água tem até acentuação. Quando eu faço a união, a aglutinação, as palavras se unem em uma pronúncia fonética. Aguardente, sílaba paroxítona. Boca aberto, boquiaberto. Fonte mais seca, fonseca. Vinho acre, vinho ácido. Então eu tenho vinho, acre, vinagre, uma sílaba fônica, fonética, prosódica.
petróleo, petra mais óleo, olha lá, petróleo. Outra mais hora, outrora. Então, desses dois conceitos, nós temos que verificar se apresenta alteração fonética ou não. Se não houver, nós estamos lidando com a justaposição. Duas tonicidades ou mais, quantos vocábulos existirem formando a palavra, cada vocábulo terá sua sílaba tônica, unidos por hífen, conforme regras, ou não. Se tiver a aglutinação, se houver, no caso, a aglutinação, nós teremos dois ou mais vocábulos unidos, e esses vocábulos, eles apresentam todos uma única sílaba tônica, não mais independente como na aglutinação. Daí o nome, aglutinação. A palavra ela é diminuta, menor, aglutinada, reduzida com alteração fonética. Bom, composição. Não podemos confundir com os outros processos. Por quê? Composição vai apresentar a união de dois ou mais radicais, como o nosso texto fala, dois ou mais semantemas. Agora nós vamos passar para a derivação. O que é a derivação? É o segundo processo de formação de palavras da língua portuguesa. Então vamos lá, que nós vamos lidar inclusive com os afixos. Derivação. A derivação ocorre quando houver agregação de afixos a um radical, podendo ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Exemplos. Quando eu falar para você, palavrinha super bacana, qual é o radical da palavra? Estruturando, unidades mínimas, qual é o morfema? Super bacana. Quando eu tenho bacana, é o radical da palavra. Eu acrescentei o afixo super, então eu derivei a palavra, ela tem o prefixo na frente do radical. Então é uma derivação prefixal. Quando eu falo amoroso, eu tenho amor mais o oso. Então veja, amoroso, o oso está indicando para você o sufixo. É amor em abundância, amoroso. Então, eu estou lidando com a derivação sufixal. Quando também falo o vocábulo desleal ou lealdade ou deslealdade, nós vimos há pouco. Eu estou lidando com os dois afixos no radical. O radical da palavra é lealdade, eu tenho leal. Então, você tem leal, formou desleal, formou lealdade e também formou deslealdade. Quando eu utilizo os dois afixos ao mesmo tempo na palavra, tenho que tomar cuidado. Por quê? Se houver a palavra existir sem agregação de um dos afixos, eu tenho o processo ou de derivação ou prefixação, conforme o caso. Neste caso, por exemplo, quando eu falo deslealdade, o prefixo da palavra des mais o dade, sufixo, formaram uma palavra nova. Porém, se eu retirar o des da palavra, existe a palavra lealdade. Como também, se eu tirar o dade da palavra, existe a palavra desleal. Portanto, esta palavra, ela não apresenta uma agregação de afixos simultânea. Pelo contrário, ela apresenta uma agregação que pode ser retirado a qualquer momento e o vocábulo passa a ser somente leal, desleal, que são adjetivos, ou lealdade, que é um substantivo abstrato, ou deslealdade, que também é um substantivo abstrato com seu antônimo. Então, nós temos derivação prefixal e sufixal no vocábulo. Agora, derivação parasintética, o que é? Derivação parasintética é muito semelhante à derivação prefixal e sufixal, porém existe uma diferença grande. Quando eu lido com a derivação parasintética, a palavra nova não existe sem agregação dos afixos. Há necessidade que os dois estejam na palavra. Por exemplo, alaranjado. Qual é o radical, a unidade mínima dessa palavra? Primeira, radical semantema, eu tenho laranja. De laranja, eu tenho o ado e também tenho o a que iniciou a palavra. Então, eu tenho alaranjado. Essa palavra, ela só vai existir com a agregação simultânea do prefixo e também do sufixo. Veja, se eu tirar, por exemplo, o ado da palavra, a palavra não existe. A laranja, olha lá, não existe. E se eu tirar também
o prefixo da palavra e pronunciar laranjado. A palavra também não existe. Portanto, só vai existir a palavra com a agregação simultânea dos afixos. Então, a palavra alaranjado ou alaranjada, elas existem por conta dos afixos simultâneos na palavra, como outros vocábulos, desalmado, tenho também enterrar, tenho a palavra enferrujar, ajoelhar. Existem muitos verbos formados pelo processo de parassíntese, derivação parassintética. E, lembrando a diferença, temos alaranjado, agregação simultânea. Na palavrinha anterior, deslealdade, nós temos a agregação dos afixos, porém não de forma simultânea, como no caso da derivação parassintética. Ok? É uma diferença importante, nós temos que verificar. Nos concursos, são assim, esses dois casos são muito questionados pela própria dificuldade do entendimento da matéria, dos conceitos. Outra derivação importante é a derivação regressiva. O que é? A derivação regressiva, o próprio nome fala, regride a palavra. Então, nós temos uma regressão de um vocábulo. A partir daquele vocábulo original, outro existiu. Formam muitos substantivos abstratos na língua portuguesa e formadores de ações verbais. Por exemplo, se eu tiver o trabalho é um substantivo abstrato. Ele tem uma dependência de seres, indica uma ação, e por indicar essa ação, oriunda de um verbo trabalhar, olha lá, nós temos a derivação regressiva. Então, veja, o trabalho existe porque o verbo trabalhar é oriundo. Como também, se eu falar o choro, o resgate, temos aí outros vocábulos. O choro, do verbo chorar. O resgate, do verbo resgatar. Muitos verbos formam os substantivos abstratos, indicadores de ação. Portanto, eu tenho nessa formação o uso aí desse processo, que é o processo de derivação regressiva. A derivação regressiva não deriva somente verbos, verbos para substantivos abstratos. Ela deriva também outras palavras e palavras novas na língua. Por exemplo, botequim. Ninguém mais fala botequim. Só que hoje nós temos o vocábulo boteco. De onde é oriundo o boteco? Do botequim. Então, é uma derivação regressiva de uma palavra que existe na língua, porém quase em desuso atualmente. Temos também, por exemplo, sarampão. Você não fala que a pessoa está com doença sarampão, que a criança está com sarampão. Você fala que a criança está com sarampo. Quando eu falo sarampo, de onde derivou? Do processo da regressão do sarampão. Outra palavra interessante é o caso de barracão. Barracão, em uma comunidade hoje, você não fala mais, você fala que a pessoa tem um barraco, uma casa de madeira, um barraco. Mas de onde é oriundo o barraco? Do barracão. Então, nós temos a derivação regressiva do barracão. Derivação regressiva não formam somente substantivos abstratos. Formam outras palavras na língua que estão quase em desuso também, tá? Como os exemplos citados. A última derivação também é interessante e difícil às vezes de verificarmos nos textos, é a derivação imprópria. O que é? É a derivação em que você apresenta uma alteração de classe gramatical de um vocábulo. Então, por exemplo, quando eu falo para você, o rir e o chorar se alternam. O sujeito desta frase, o que se alternam? O que é alternado? O rir e o chorar. Quando eu falo esses dois núcleos do sujeito composto, não são substantivos. Na realidade, o rir e o chorar passaram a ser. Porque da língua portuguesa, de onde surgiu o rir e chorar? São verbos. E se são verbos, eles apresentaram no contexto, na frase, a função de substantivos. Tanto que vieram acompanhados de artigos. O rir e o chorar se alternam. Então, vamos pensar. Palavras que fogem da sua categoria gramatical primitiva e passam acidentalmente
a ingressar, a fazerem parte de outras frases com outras funções, de outras classes de palavras, é o caso aí, né, da nossa derivação imprópria. Temos o caso, por exemplo, de um numeral. Se eu falar o número 2 chegou, 2 é numeral. Agora, o 2 chegou. O 2 não é mais numeral. Ele passou a ser um substantivo no texto. Por ajuda da derivação imprópria, empréstimo, né, de categorias gramaticais e passam a desempenhar outras funções em outras frases, em outros contextos, ok? Vamos então, ó, ficamos com a composição, com a derivação. Terceiro processo agora de formação de palavras. Vamos ver aqui os outros processos. Terceiro processo é o hibridismo. Hibridismo também cai em concurso, professora, cai, vem bastante, né? Por quê? Pela dificuldade de compreensão. Temos que saber quais são os vocábulos gregos, latinos, arábicos, né? Franceses, ó, de outras origens. Por quê? Em alguns casos, existe essa união, que também, como foi vista, né? Nós temos a aglutinação e a justaposição, a união de radicais. Também prefixação e derivação, porque às vezes o sufixo, o afixo também é de outra origem, se agregou um radical que é também de outra origem. Então, nós temos o hibridismo. O que é isso? Forma vocábulos com a união de elementos de línguas diferentes. Então, quer dizer, nós temos que ter uma noção, estudarmos essas palavras que costumeiramente elas aparecem em concurso, verificar também se ela é de origem grega, latina, isso é bom, né? Estudarmos sempre para nós termos uma noção. Caindo no concurso, você já tem base para poder responder a questão com certeza. Então, nós temos televisão, por exemplo. Ó, você tem uma televisão em casa, você sabe que o processo de derivação da palavra, derivação não, de formação da palavra é o hibridismo? Então, quando eu falo televisão, de onde que vem o tele? Olha lá, tele vem do grego. E a visão, de onde que vem? Do latim. Então, nós temos televisão, olha lá, nós unimos os dois vocábulos e a televisão passou a ser aí, ó, um vocábulo único na língua, composto, composição, mas uma nova palavra. Então, nós temos agregação de dois elementos de línguas diferentes, dois radicais. Também, monocultura, olha lá. Quando eu falo monocultura, eu tenho mono do grego e cultura do latim. Olha lá, monocultura formando. Sociologia, olha lá. Eu tenho sociologia, vem de como? Ó, vem de onde? Você tem sócio mais o logia, latim e grego. Então, você tem o vocábulo sociologia. Temos também, olha lá, bananal. Quando eu falo bananal, de onde que vem? Você tem, ó, banana, que é o radical da palavra, a origem é africana. E você tem o latim. Qual que é a origem do au aí? O au é um sufixo. Então, você tem um sufixo de uma outra origem, que vem do latim, formando o bananal, que é um coletivo na língua portuguesa. Então, nós temos aí uma nova palavra formada aí por línguas diferentes, como todas vistas até então. Então, sempre lembrando, hibridismo é a união, a agregação de elementos, podemos ter a composição radicais, né, de línguas diferentes, ou também radical e afixos de línguas diferentes, formando uma nova palavra, ok? Outro processo, onomatopeia. Onomatopeia, vamos lembrar, né? Palavras onomatopeicas, e nós temos aí sons, reprodução de som natural. A reprodução do som, o que ela indica? Palavras novas oriundas do som. Muitos verbos de vozes animais são formados aí por esse processo. Por exemplo, quando eu falo miar, miar basicamente vem de qual som natural? Do próprio som do animal. Então, eu tenho miar, então eu tenho também um verbo que foi formado por um processo de onomatopeia, como cacarejar, né? Entre outros verbos que indicam sons animais. Palavras, por exemplo, ping-pong. Ping-pong, barulho da bolinha, ping-pong. Formou a palavra, né? O nome, inclusive, de um esporte, de um jogo. Bang-bang, zinzinir, zumbir, zum-zum, cacarejar, como falado agora. Todas essas palavras formadas por processo de onomatopeia, reprodução de som natural, formando palavras novas, substantivos,
Teco-teco, por exemplo, o barulho do avião. Teco, 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 teco é o nome do avião. Muitas palavras na língua, tic-tac, entre outros. E também as vozes animais. Não podemos deixar verbos, né, que são oriundos aí das vozes dos animais. Agora, para finalizar, nós temos os dois últimos processos que são abreviação vocabular, não pode ser confundido com abreviatura ou sigla. A abreviação vocabular é uma tendência no cotidiano, pois economizamos tempo e palavras. Você tem a palavra para falar, mas você não quer dizer a palavra inteira. Então, você fragmenta a palavra. Então, eu tenho, no caso aqui, fotografia. Olha lá, eu não falo fotografia, eu tenho o hábito de falar foto. Quando eu falo foto, a foto existe na língua portuguesa. É a redução da palavra fotografia. Como outros vocábulos. Nós temos, olha aí, filme pornográfico, por exemplo. Eu posso falar que eu soube de um filme pornô. Quilograma, um quilograma, né? Você fala quilo. Você tem pólio, doença poliomielite, olha lá. Você tem, né, que dar a vacina da pólio, né, no seu bebê, na sua criança. Combi, olha lá. Combi, mas aí, né, a terminação aí de onde que vem? Ó, do alemão. Veículo combinado para carga e passageiro. Então, você não vai falar combinations, olha lá. Vou terminar a palavra? Não, você fala como combi. Quer dizer, a redução da palavra, hoje ela existe normalmente. Existem vocábulos que ainda não estão admitidos já na língua portuguesa, nos dicionários. Como é o caso, por exemplo, da palavra Itaquá. Você fala Itaquá, indica o quê? Itaquaquecetuba. Então, quer dizer, você tem vocábulos na língua que não fazem parte, porém, já são existentes e comumente falados. E a abreviatura? O que é isso? Abreviatura ou sigla, aí, não pode ser confundido com abreviação. Abreviação é um resuminho da palavra, uma diminuição dela. Abreviatura não. Abreviatura ou sigla é sigla mesmo. Você não quer falar o nome todo da palavra, você quer diminuí-la, então você pode usar esse recurso. Então você vai colocar ou sílabas, formando, né, a palavra para que você lembre, ou as letras iniciais. Letras iniciais sempre grafadas com maiúsculas. Então veja, você tem padre. Padre, você tem a abreviatura do padre, olha lá, PE. Você tem página, né? Você pode colocar o P ou page. Você tem também avenida, olha lá, horas, o H minúsculo sem o S. Aí, Partido dos Trabalhadores. Você já vai iniciar colocar só as iniciais da palavra. Então, você tem as letras maiúsculas. Então, Partido dos Trabalhadores, PT. MEC, Ministério da Educação e Cultura. ONU, Organização das Nações Unidas. E outros vocábulos, USP, né? Universidade de São Paulo, entre outros. Bom, espero que vocês tenham reciclado um pouco sobre a estrutura e formação dos vocábulos e espero ter também ajudado, orientado quanto à derivação prefixal e sufixal, muito questionada nos concursos e também com sua diferença da parasintética. Nós vamos agora para outros tópicos, vamos entrar na parte de morfologia e orientá-los também sobre as flexões de classes de palavras. Quais são as variações? Nós já temos elementos agora para podermos analisar essas variações e flexões, vistas aí, né, nas unidades mínimas da palavra. Então, agora nós vamos ver quais são essas desinências e quais são as classes de palavras que apresentam alterações na língua portuguesa.